Veja bem, não me recordo mais do dia em que a névoa desceu sobre nós pela primeira vez. Embora cada fibra do meu ser tenha sido marcada pelo seu toque gélido e pelos murmúrios que ela trouxe consigo. O templo ficava no alto da colina, uma construção velha esquecida pelo tempo, onde o cheiro de pedra úmida e madeira apodrecida já se fundira com o ar de maneira permanente. Mas eu chamava de lar, pois era tudo o que conhecia. Meu ofício, de modesta importância para aqueles que ainda subiam o caminho da colina, era atender os fiéis que vinham buscar consolo, confessar seus pecados e implorar por intercessão. Mas quando a névoa surgiu, ela trouxe um silêncio estranho que abafou as confissões e calou as preces, deixando um rastro apenas de desespero mudo. Era como se a cidade inteira estivesse se afogando em uma bruma espessa que apagava os sons, absorvendo a vida até dos mais devotos. E, aos poucos, também deles se despia o calor, restando apenas sombras em suas feições, um vazio que fazia os olhos parecerem poços secos. As visitas rareavam, o que ainda subiu a colina vinham com olhares vazios, as faces encharcadas de uma angústia desesperada, como se houvesse esquecido a razão de estarem ali. Falavam de algo terrível que os rondava, e era como se esperassem que eu soubesse o que fazer. Diziam que a névoa não era uma simples cortina de água suspensa, mas uma entidade viva, que arrastava consigo uma fome que não era deste mundo. Então vieram as histórias. Padre, tem alguma coisa lá fora. Sussurravam eles. Algo que nos vigia, que nos observa. Eu escutava em silêncio, mantendo a postura que minha posição exigia, mas a cada novo relato eu sentia o sangue correr mais frio. Um velho falava de corpos pálidos, imóveis, quase como estátuas abandonadas em uma clareira, os rostos contorcidos em um grito que nunca fora ouvido. Outro descreveu que os olhos de uma criança perdida na névoa, olhos que não pertenciam mais à sua filha, que parecia ser devorados de dentro para fora. Era a fome da névoa, diziam, algo que sugava mais que o sangue. Eu nunca vi essas criaturas, nunca vi os corpos de perto, mas a ideia de que havia algo lá fora que se alimentava da essência, que drenava o que restava da esperança, já era o bastante para me encher de um terror que eu, até então, acreditava ser reservado aos pecadores. As noites passavam e eu ia contando um a um os que desapareciam, primeiro os mais frágeis, depois as famílias inteiras, depois os mais devotos. Fui o último a permanecer ali, no alto da colina, o único que se mantinha agarrado ao manto da fé, talvez por uma teimosia tola, talvez por uma espécie de esperança perversa, a ideia de que, se eu resistisse, poderia encontrar sentido naquele horror, mas o que encontrei foi apenas o silêncio. Eu tentava rezar, mas as palavras me fugiam, se esvaíam como fumaça. Ao invés de respostas, ouvi apenas os murmúrios distantes, abafados, dos que já haviam partido. Eles me chamavam pelo nome e, embora suas vozes fossem indistintas, eu sabia quem eram. Os sons vinham da névoa como um convite para que eu me juntasse a eles, um convite que trazia consigo um misto de melancolia e inevitabilidade. Era um chamado que me consumia de dentro, uma promessa de fim. Eu era o último a guardar a vigília, mas, no fundo, eu sabia que minha permanência não faria diferença alguma. O último som que se ouvia antes de o templo se tornar completamente vazio foi o estalido de uma vela se apagando. Era a última chama, aquela que eu guardara por dias, que eu tentava proteger das correntes invisíveis de ar que circulavam o ambiente. A vela se fora, então com ela também foi a luz. A escuridão parecia completa, mas era uma escuridão vazia, uma escuridão que não trazia conforto. Apenas o frio opressor de estar sozinho em um espaço que se estendia além do físico. A névoa envolveu tudo, e eu sentia como se ela fosse uma presença que preenchia cada canto que entrava pelos poros, que esvaziava a mente. Permaneci ali, ouvindo os lamentos que chegavam do lado de fora,
cada vez mais próximos, cada vez mais familiares. Pensei nas histórias dos aldeões, nos olhos vazios das crianças, na miséria dos corpos pálidos encontrados na floresta. Pensei que talvez todo aquele vazio que me cercava era o mesmo vazio que impregnava a vida daquelas pessoas antes que fossem consumidas. Um vazio que não nascia apenas da névoa, mas de algo muito maior, algo que eu, em minha fé cega e isolada, nunca havia compreendido. Quando senti, finalmente, o frio tocar minha pele de forma mais íntima, como se fosse um toque humano, percebi que já não sabia mais onde terminava a neblina e onde começava eu mesmo.